Homem apanhou do próprio filho durante uma discussão entre os dois. Veja agora na reportagem. Acredite se quiser. Isso aí foi feito pelo filho de seu Francisco. Quantos anos ele tem? De 21. 21 anos. Qual é o nome dele? O Edson da Silva Almeida. O Edson da Silva Almeida Nunes, não é isso? O Edson de 21 anos. Olha só, gente. Depois de uma confusão, o filho agrediu o pai. Como é que foi isso aí, seu Francisco? Conta pra gente como é que foi essa confusão. Porque eu fui falar pra ele que as razões, as coisas certas, que eu dizer pra ele que ele tem um anzol pra pescar e ele tinha que vir trabalhar. E eu falando com ele das coisas erradas que ele vai fazendo. Então ele tava planejando os comparsas dele e roubar o fórum, as armas do fórum, para depois que roubasse as armas do fórum e roubar o Satubinha onde vende bala, viu? Aí eu fui falar pelas coisas erradas e ele se doeu e aí ficou me chamando de corno consciente, corno. E ele disse que o que eu faço, o que eu deixo de fazer não é da minha conta. Aí eu disse, meu filho, mas tu tem um anzol para pescar. Eu tenho 31 anos de Santo Inês, eu tenho 51 anos e vivo trabalhando do meu serviço. Vamos pescar, viu? Larga isso de mão. Porque não sei o que eu faço, o que eu deixo de fazer não é da sua conta. Justamente, eu resumindo, dia 21, ele teve uma audiência, que estava roubando moto, mas os parceiros dele vão de Bom Jardim, teve uma audiência. Ele não se contenta com isso. Foi preso de menor bem umas 10 vezes, ou foi 20 vezes de menor. Aí agora ele já está de maior. Aí ele acha que é dono do mundo. Aí eu parti pra cima dele, dei uma porrada nele, né? Aí foi que ele pegou o pau e debuçou por cima, que eu caí no chão e já foi sangrando. Aí uma situação complicada, aí uma confusão envolvendo pai e filho. O filho vai ser ouvido, eu vou tentar conversar com ele sobre o que aconteceu também e escutar o lado dele da história. Muito bem, agora nós vamos conversar com o Edson da Silva Almeida Nunes, que é o filho, né, do seu Francisco. Edson, cara, que confusão foi essa envolvendo aí o pai e filho que chegou a essa situação? Qual a tua versão da história? Amigo, lamentável, mas porque há muitos dias que nós já vínhamos aquela intriga, só que só em olhares. Nada de agressão verbal ou agressão física. E o que acontece? Eu tive um caso com a esposa dele e ele andava falando mal da minha vida para outras pessoas que não tinha. Teve um caso com a esposa do teu pai? Exatamente. Aí ele andava falando mal da minha vida para outras pessoas e de repente eu cansei, velho, e falei para ele, contei a verdade para ele, que eu já tinha tido um caso com a esposa dele. E aí o que acontece? Ele explodiu nessa hora. Falou que ia me esfolar, que ia não sei o que. Aí eu já botei a mão na cabeça, se ele botar em cima, ele vai ter que terminar logo. Aí passou 2 dias depois disso. Me agrediu com palavras, e eu revidei com palavras, respondi ele, chamei ele de tufão alto, e ele simplesmente pulou em cima de mim com pau, me agredindo. E eu não pude fazer nada, só legítima defesa, eu dei 2 porradas nele, porque senão ele ia quebrar a minha cabeça com aquele pau. Tava com um pedaço de pau e ele carregava uma faca debaixo do tanque da moto dele. Eu já sabia o local da faca onde ele carregava. Fui lá na faca, quebrei a faca e joguei no esgoto a faca. Ele não correr lá, que eu já sabia que ele ia correr onde a faca dele. Ele conta que você que deu uma paulada nele, ele conta também, ele contou pra gente ali numa questão. Paulada? Isso aqui também é uma. Eu nem peguei o pau, mas se eu tivesse pegado o pau pra bater nele, eu tinha espocado a cabeça dele. Porque do jeito que ele bateu em mim. Como é que é? Se eu tivesse pegado o pau, Ave Maria, tinha acontecido uma tragédia muito feia. Paulada que ele me deu. Quando ele me deu essas 3 pauladas, ele ia dar na minha cabeça. Quando eu botei a mão aqui em cima do ombro aqui, eu aparei o pau 3 vezes e eu segurei a porrada nele. Ele contou ali fora, você quando menor também já teve passagem pela polícia, né? Aí ele contou ali fora que a confusão foi porque você estava planejando aí uns assaltos e ele foi te aconselhar? Não, jamais. Ele estava com intrigas, querendo me separar da minha esposa, não sei porquê. Eu imagino o que ele ganharia me separando da minha esposa. Eu ainda não consegui
mentalizar isso. Por que que ele quer me separar da minha esposa? E falou isso por telefone pra ela. Por telefone ele falou: com meu filho tu não mora. Eu te juro que com ele dele eu vou te separar. Tá arrependido de ter brigado com o pai ou com o tio? Tô arrependido de brigar com ele porque simplesmente é pai. A gente não pode negar que é sangue, né? Porque é uma coisa feia pra mim e pra o Demares, que nós trabalhamos no mesmo ponto, no mesmo serviço, e ele é uma pessoa muito agressiva. Não é de hoje que ele faz isso, não. Ele agredia minha mãe, minha mãe só vivia era de olho roxo. Ele pensa que eu me esqueço disso. Só em ele me agredir e eu revidar, isso pra mim